Bom, pessoal, boa tarde a todos. Hoje a gente vai dar início à nossa disciplina, de anatomia veterinária. E para iniciar, eu preparei para a nossa aula de hoje a gente falar sobre alguns conceitos básicos, que são utilizados na anatomia veterinária. Também a gente vai comentar sobre a história da anatomia, de como que surgiu. E também a gente vai iniciar uma parte sobre planos anatômicos que vocês vão usar, essa parte dessa aula vocês vão usar para o resto da vida, tá? São conceitos que a gente vai estar ensinando aqui, que vocês vão ver que até mesmo na clínica, no momento de cirurgia, vocês vão estar utilizando esses conceitos também. Então, por isso é muito importante vocês frisarem isso que a gente vai aprender aqui hoje, tá? Então, a anatomia, gente, ela vem do grego. Ana significa em partes e tomen significa cortar. Então, o termo anatomia, ele veio dessa tradução do grego, que é cortar em partes, né? Tanto é que na disciplina de anatomia, a gente tem a dissecação anatômica, né? A dissecação de peças anatômicas para a gente facilitar o estudo, tá? Então, a anatomia é um ramo da biologia que vai lidar com a forma, a disposição e as estruturas dos tecidos e órgãos que compõem os organismos. Antigamente, a anatomia era estudada a olho nu, né? Não tinha equipamentos necessários, não era considerado uma ciência, como hoje já é considerado, né? Então, vocês vão ver que na história, antigamente, a anatomia ela foi surgindo de acordo com alguns estudos, né? Mas antigamente não se tratava como uma ciência, tá? Então, como definição, é o fundamento de todas as outras ciências médicas, então é muito importante a gente aprender muito bem a anatomia, tá? Para a gente ter um melhor entendimento nas disciplinas que vocês vão ter para frente, como a disciplina de fisiologia, patologia, disciplina de clínica e de cirurgia também. Então, por isso é muito importante, tá? Tem como função fornecer noções perigosas para as aplicações. Gente, deixa eu diminuir aqui que não tá aparecendo. Só um minutinho. Peraí. Aí. Olha os problemas da vida online. Então, tem como função fornecer noções preciosas para aplicações na prática médico-cirúrgica, como eu já falei, e a anatomia, além do que eu já falei, que é cortar em partes, também ela pode ser traduzida como a arte de dissecar, né? A arte da gente fazer essa dissecação para estar estudando as estruturas. Então, como história da anatomia, gente, eu vou passar aqui mais rapidamente, porque eu acho que para a videoaula fica um pouco cansativo, né? Mas essa ciência da anatomia começou desde antes de Cristo, tá? Tem históricos aí, no período pré-histórico, né? Quando o homem encontrou aquelas cavernas, eles encontraram as paredes das cavernas todas escritas e desenhadas. Então, naquela época, quando existia já o homem, ele já fazia alguns estudos na época das cavernas e os historiadores acharam esses relatos. Então, desde antes de Cristo, tá? Depois, quando já havia uma civilização, formada, todos os cadáveres, que depois da morte, eles também passaram a ser preservados por meio de mumificação ou embalsamento, tá? Então, essa técnica de embalsamento permitiu muito os estudos desses corpos, mortos.
Então, lá no egípcio, essa técnica de embalsamento era uma prática religiosa. Então, os egípcios eles retiravam o cérebro através do nariz e retiravam também os órgãos, né, abdominais, como intestino, estômago, fígado, através de uma pequena abertura na lateral da cavidade abdominal. Eles retiravam esses órgãos, o coração ele era substituído por um objeto e nesse objeto tinha uma oração, então por isso que era uma prática religiosa. E depois também as cavidades, né? Porque como eles retiravam as vísceras, os órgãos, eles colocavam ervas dentro dos corpos para manter aquele formato dos corpos, tá? Então antigamente era feito esse embalsamento e aí lá no Egito, na época dos faraós, há mais de 500 anos, desenvolveu-se essa técnica de embalsamento que permitiu, assim, os primeiros estudos anatômicos das doenças, né? Porque através dessa retirada desses órgãos, né, começou-se a estudar o corpo humano e através também dessa técnica de embalsamento que permitia que o corpo ficasse assim viável por muito tempo, né? Não entrasse no estado de putrefação, permitindo assim os estudos, tá? Então, pode-se dizer que os primeiros cientistas, anatomistas e médicos foram os egípcios, tá? Quando alguém perguntar isso ou em concurso público, foram o pessoal egípcio. Depois vieram os mesopotâmios. Também o pessoal grego trouxe importantes registros para a parte de anatomia, tá? E muitos médicos, né, daquela época, eles conheciam já as estruturas de ossos, né, das articulações, músculos e tendões. Então, os médicos também contribuíram muito para esse estudo da anatomia. E aí, a gente chega num relato da história que a gente não consegue discernir muito se quem que veio primeiro, se veio a medicina humana, né, ou a ciência da anatomia. Então, se confunde um pouco esses relatos, tá? Aí aqui eu coloquei alguns estudiosos, né? Esse Alcmaion, aqui, ó, de 500 a 430 a.C., eles falam que foi o primeiro estudioso que conseguiu fazer a primeira dissecação, tá? E aqui o Hipócrates, que também é considerado o pai da medicina, né? 460 a 377 a.C., também ele começou a fazer seus estudos em relação à anatomia e trouxe bastante conhecimento, né, para o que a gente tem hoje. O Galeno, também 129 a 199 depois de Cristo, ele dissecava macacos, né? E as estruturas expostas que eram dissecadas, ele comparava com as do ser humano, tá? E aí ele trouxe um importante avanço nos estudos da medicina e da anatomia, quando ele percebeu que a ação do cérebro regia, né, controlava todas as manifestações físicas dos doentes romanos. Então ele fez um achado muito interessante, que ele percebeu que o cérebro era um dos principais órgãos que a gente tem no corpo, né, que controla tudo, e hoje em dia a gente sabe que isso é verdade, né? Ele também fez estudos fisiológicos em cães, porcos, cavalos, aves e macacos e fez alusão ao ser humano. O que é isso? Ele comparava os animais aos seres humanos. Só que aí ele cometia alguns erros grotescos, né, de achar que com essas espécies animais, o que acontecia com elas era igualzinho ao ser humano. E hoje em dia a gente sabe que não é, né? Mas mesmo assim, ele trouxe muito avanço aí nos estudos, tá? Outro pintor, né, que a gente conhece aí, que é o Leonardo da Vinci, a gente reconhece ele muito pela parte da arte, né? Mas ele foi um grande desbravador do corpo humano, tá? Ele fez bastante descobertas e deixou isso registrado na forma de desenhos. Então ele foi o primeiro, como a gente pode ver nesses desenhos, que começou
a desenhar a estrutura de músculos, de tendões, de ligamentos que hoje a gente estuda na anatomia, ele já tinha visto esses relatos e ele também conseguiu não só desenhar e perceber que existiam essas estruturas, mas como também ele dava explicações plausíveis de como essas estruturas funcionavam, tá? Então, os músculos a gente vai aprender como que funcionam, os ligamentos, a cápsula articular de cada ligamento. Isso daí ele já começou a entender um pouco da fisiologia e por isso ele trouxe muito avanço também para medicina, tanto medicina veterinária quanto a medicina humana, tá? E aí a gente também teve esse Andreas Vesalius, né, que é chamado pai da anatomia, tá? Ó, gente, observa para vocês verem que o Leonardo da Vinci, antes do descobrimento do Brasil, ele já estava aqui, ó, com seus estudos na anatomia. Reparem que foi antes do descobrimento do Brasil, eles estavam nessa busca louca aí por mais estudos. Depois do Leonardo da Vinci, veio o Andreas Vesalius. O Leonardo da Vinci ele contribuiu muito para a ciência, mas ele não chegou a publicar assim uma obra-prima, sabe? Ele não deu conta de publicar uma obra-prima considerável. Já esse Andreas Vesalius, ele publicou esse livro aqui, ó, De Humani Corporis Fabrica, né? Que é um livro que contribuiu muito para a estudo da ciência, tá? Então, foi o primeiro livro da anatomia. É uma pena o Leonardo da Vinci não ter ido muito a fundo, porque ele conseguiria publicar tão bem assim um livro, né? E aí, a partir do momento que publicou-se o primeiro livro, foi considerado um passo fundamental, né, para ser considerada a anatomia como uma ciência básica, né? Uma ciência que todos os cursos que são dessa área de saúde necessitam ter a anatomia na sua grade, tá? Esse Honoré Fragonard, gente, alguns anatomistas que a gente teve aí na história, teve alguns casos engraçados também. Então, esse Honoré, ele surgiu aí em 1732 a 1799 a.C. Ele foi nomeado por Luís XV para a escola, para integrar a Escola de Veterinária de Paris. Só eles dissecavam os cadáveres e preservavam com resina de lariço. É uma resina que hoje em dia não se entende direito como que ocorria essa preservação, mas era uma preservação cuja existem obras nesses museus da França que estão em sua perfeita performance até hoje, na dissecação naquela época, e essas obras ainda estão nesses museus. Só que o que acontecia? Esse Honoré ele puxava mais para parte da arte. Então, ele fazia essas dissecações aqui com animais esfolados, seres humanos também esfolados, e tinha uma visualização um pouco grotesca, tá? Então, a ideia dele era mais mimetizar a arte do que propriamente o ensino. E aí acabou que mais para frente ele foi até expulso da escola da veterinária, mas mesmo assim ele continuou com as suas dissecações em casa e fazendo aí essas estruturas que existem ainda nos museus. Só para deixar claro, a gente falando sobre história parece que foi tudo muito fácil, mas na história antiga, né, com esses estudos, não foi nada fácil, né? A religião sempre batia de frente e sempre era contra essa dissecação, né, de peças, mas graças a Deus, aos poucos, né, com o pessoal estudando até mesmo em casa, com laboratórios criados em casa, os estudos foram avançando e a gente tem, né, o que temos de material hoje em dia são graças a esses estudos de antigamente, tá? Então, pessoal, depois de ter falado da história da anatomia, agora a gente vai começar a falar mesmo a parte importante da nossa aula, tá? Então,
Em relação à anatomia, a gente pode ter anatomia macroscópica, né, que é vista macroscopicamente, que é vista a olho nu, né, e a anatomia microscópica, que é estudada na parte da histologia. Acho que vocês já tiveram a disciplina da histologia, então aqui a gente vai ficar só com a parte macroscópica, tá? Na embriologia, também é um tipo de anatomia, né? Que é uma ciência que estuda o desenvolvimento do embrião e a formação dos órgãos e tecidos. Não sei se vocês já tiveram já embriologia, mas é uma disciplina bastante legal, né? Que vai estudar mais a fundo o desenvolvimento do embrião. A anatomia, então, em relação ao seu método de estudo, ela pode ser sistemática ou descritiva, que aí a gente vai estudar a forma de abordagem em que o corpo do animal é constituído de sistemas e aparelho, né? Então, o próprio nome indica, sistemática. Eu vou descrever cada sistema e cada aparelho dos animais, dos mamíferos domésticos, né? Então, a sistemática ela estuda o grupo de órgãos com a mesma função, né? Então, eu não estou estudando por sistema. Como que eu vou dividir meus sistemas? Eu tenho, por exemplo, a primeira parte de um sistema, que é a osteologia. Osteologia ela é composta por ossos, então eu vou estudar ossos de várias partes do meu corpo. Eu estou estudando um mesmo órgão com a mesma função, por isso eu englobei em um sistema só. Sindesmologia também é outro sistema, em que a gente vai estar estudando as articulações. Miologia é um outro tipo de sistema também, que vai ser o estudo dos músculos. Esplancnologia, que a gente não vai ver nessa anatomia 1, e sim na anatomia 2, né, que vai ser o estudo de vísceras, então dos órgãos, né, estômago, intestino, fígado, pulmão. Angiologia, que a gente vai ver um pouquinho aqui nessa disciplina de anatomia 1, né, bem a parte introdutória, que são os órgãos do sistema circulatório. Neurologia, que vai ser o estudo dos nervos, e estesiologia, que é o estudo dos órgãos de sentido, né? Visão, audição, olfato. Isso daí também a gente vai ver na parte da anatomia 2, tá? Em relação à anatomia topográfica, vai ser o conhecimento das formas e posições dos órgãos e tecidos corpóreos. Então, onde cada órgão está situado topograficamente, tá? O coração, em qual cavidade ele se encontra? Cavidade torácica, abdominal ou pélvica? Os rins, por exemplo, em qual quadrante do corpo do animal ele vai se encontrar? Então, isso é o estudo da anatomia topográfica, tá? E anatomia comparada, a gente vai estar vendo aqui nessa parte da anatomia 1, assim como na anatomia 2. A gente sempre vai fazer a anatomia comparada. Por quê? Como eu já falei na nossa reunião que a gente teve online, na anatomia, a gente se baseia, o nosso estudo, em ruminantes. Então, em peças de ruminantes, e a partir dessas peças a gente vai comparando aí com as outras espécies para a gente entender melhor, tá? Então, a anatomia comparada, ela utiliza a comparação de diferentes corpos no seu estudo, analisando as semelhanças e diferenças do objeto estudado, tá? Então, quais são as espécies estudadas em anatomia dos animais domésticos, né? Quais são as espécies que a gente vai estar visualizando e comparando aqui? Então, a gente tem os caninos, né? Que é denominado canis familiares, felinos, Felis catus, suínos, que é a espécie chamada sus doméstica, bovinos, que é o Bos taurus, ovinos, Ovis ares, caprinos, Capra hircus, equinos, Equus cabalus, galináceos, que é a família do galos doméstica, tá? Então, tudo isso a gente vai estar visualizando. Portanto, o estudante de veterinária ele sofre muito mais que um estudante de medicina humana, porque enquanto o estudante de medicina humana ele só tem
que estudar o corpo humano, a fisiologia do corpo humano, a patologia do corpo humano, o veterinário ele tem que saber de tudo, né? Pelo menos para formar, ele tem que saber de tudo. E aí é por isso que quando a gente fala assim, às vezes um aluno pergunta, meu cavalo tá com isso, 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 o que será que eu faço, professor? E aí a gente fala, minha área não é equino, minha área eu trabalho mais com cães. Aí a pessoa fica achando que a gente não quer falar, né, dar dica. Mas não, é porque são espécies totalmente diferentes, vocês vão começar a entender um pouco as diferenças aqui na anatomia, tá? Imagina nas outras matérias aí que vocês têm para frente. Então, estudante veterinária sofre um pouquinho mesmo. Em relação às aves, pessoal, aqui na Anatomia 1 a gente não comenta sobre aves, tá? A gente vai comentar na parte da Anatomia 2, tá? Então, para facilitar a vida de todo mundo, criou-se uma linguagem comum anatômica, que é chamada Nómina Anatômica Veterinária, ou abreviada pode ser chamada de NAVE. O que é isso? Gente, isso é um vocabulário internacionalmente aceito por todos os países, para facilitar, porque ficaria muito difícil eu escrever um livro em inglês e aí a pessoa traduzir meu livro e ter termos anatômicos com nomes diferentes. Então, para facilitar a vida de todo mundo, criou-se essa linguagem anatômica e ela é seguida em todos os países. A linguagem ela foi feita em latim, ela é em latim, e ela pode ser traduzida para a língua do país, né, que a gente esteja estudando. Então, foi-se criada uma linguagem em latim e, a partir daí, estipulou-se como deveria ser chamado cada órgão, cada estrutura anatômica, cada ligamento, cada tendão. Foi tudo estabelecido, não se criou do nada, tá? E a gente tem que comentar aqui que a partir dessa linguagem que foi criada, também criou-se o uso de abreviações para serem usadas, tá? Então, na prova prática, se vocês tivessem, eu cobraria isso, né, em prova prática, porque às vezes lá, quando eu estou na parte de músculo, por exemplo, é um tanto de músculo. Aí para o aluno não ter que escrever músculo tal, 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 do membro tal. Aí ele pode escrever só o M de músculo e falar qual músculo que é. Então, aprendam, né, o uso de abreviações corretas. O A para artéria, V para veia, N para nervo, M para músculo, O de osso, arte de articulação, glândula GLD e linfonodo LN, tá? Então, para caso vocês queiram abreviar, se estiver fazendo algum exercício ou na prova de anatomia veterinária, use a nomenclatura correta, tá bom? E outra coisa também que se convencionou foi a posição anatômica também para facilitar a vida de todo mundo. Convencionou-se a adoção dessa posição anatômica com o propósito de unificar os critérios de descrição em anatomia. Imagina, aqui a gente está com uma foto de um cavalo, né? Eu sei que esse membro aqui, ó, torácico, ele é cheio de ossos. Aí eu quero falar que um osso, ele está próximo de um outro osso. Então, essa proximidade aqui depende, né, de como o corpo está. Se o cavalo tivesse flexionado o membro torácico, talvez esse osso não estaria próximo do outro, como eu estou vendo aqui. Então, adotou-se essa posição anatômica para a gente falar onde cada estrutura está situada no corpo do animal. Isso de qualquer animal, tá? Então, o que é posição anatômica? É a posição que vai se referir ao animal na sua posição quadrúpede, com a face voltada para frente, membros estendidos e aplicados ao tronco e mãos e pés apoiados ao solo, tá? Mais especificamente, né, mais criteriosamente, eu coloquei isso na nossa apostila e vou ler aqui para vocês. O que é essa posição anatômica? Isso cobra muito em concurso público, tá, pessoal?
Então, o animal está de pé, com os 4 membros estendidos, apoiados firmemente no solo. O pescoço está encurvado para cima, formando um ângulo de cerca de 145 graus com o dorso. Vocês vão aprender ainda o que é o dorso. A cabeça se mantém mais ou menos ereta num plano horizontal, de modo que as narinas estejam voltadas para frente e os olhos voltados para o horizonte. Então, nada mais é do que esse cavalinho que eu coloquei aqui. Ele está em sua devida posição anatômica, tá? Outra coisa, a partir da posição anatômica, criou-se os decúbitos. Decúbitos é importante vocês entenderem, porque às vezes alguém está fazendo estágio aí já em clínica, não sei, está acompanhando algum veterinário, e o veterinário vira e fala: fulano, coloca o cachorro para mim em decúbito lateral esquerdo. Aí o aluno, o que seria decúbito lateral esquerdo? Gente, nada mais vai ser do que colocar em decúbito lateral, a gente fala que o esquerdo é o lado que está para cima, tá? Então, o lado que está exposto é o que está... O animal tem lado esquerdo e direito, então o lado que está exposto aqui para cima é o decúbito lateral esquerdo ou direito, tá? Decúbito dorsal nada mais vai ser do que a barriga para cima, né? A barriga do animal para cima. E decúbito ventral, o animalzinho está de barriga para baixo, tá? Então, decúbitos é a posição em que o animal se encontra em relação à posição anatômica, tá? Beleza? E aí, o animal, a gente pode falar que ele é dividido, quais são as regiões, né, do corpo do animal? Cabeça, pescoço e tronco. O tronco, ele vai abranger a parte do tórax, do abdômen e da pelve. E membros, todos os animais possuem membros, eles são quadrúpedes, né? Então, eles possuem membros torácicos, que é o membro também chamado anterior, e membro pélvico, também chamado de posterior. Isso daqui de anterior e posterior confunde muita gente, até eu mesma, às vezes eu me confundo. Então, para ficar claro e para vocês gravarem, pélvico tem o P, então pélvico é posterior. Torácico é o meu membro da frente, então ele é anterior, tá? É como se tivesse um meio do animal, né? Então, o torácico que está para frente do meio, ele é anterior. E o pélvico que está depois do meio do animal, ele é posterior, já passou do meio, tá? Então, gravem isso para não confundir. E isso daqui confunde muito, então dê um jeito de gravar isso aí para vocês não confundirem, tá? Então, aqui a gente tem a cabeça, pescoço, o pescoço está delimitado aqui entre a cabeça e o tronco do animal. O tronco, que ele é composto por a caixa torácica, mais ou menos aqui, a cavidade abdominal, mais ou menos isso aqui, e a cavidade pélvica, tá? Aqui é um membro torácico, tá? Então, a raiz desse membro vem aqui em cima e vai aqui para baixo. Membro torácico ou anterior. E membro pélvico ou posterior, tá situado aqui, ok? Então, essas são as partes do corpo do animal, beleza?